Olá, o assunto de hoje é política. A gente vai tratar, talvez, de uma particularidade do caso brasileiro nesse cenário da Covid-19. A gente assiste em outros lugares do mundo um fortalecimento do capital político e da popularidade do chefe de governo, né? Esse é um movimento que tem acontecido na França com Emmanuel Macron, na própria Alemanha com a Angela Merkel, o próprio Donald Trump em um cenário mais polarizado, mas ainda assim teve nas últimas semanas um aumento da sua popularidade. E esse fenômeno de fortalecimento do poder executivo não se repetiu no Brasil. Aliás, ao contrário, né? O caso brasileiro mostra um enfraquecimento dos poderes políticos do presidente da República como um desdobramento dessa estratégia de como tratar os impactos da Covid-19. A gente tem acompanhado, vocês têm acompanhado é, o número de conflitos que tem aparecido, né, uma estratégia, no primeiro momento, de minimizar os efeitos da Covid-19, tentar transferir responsabilidade para os governadores, né? No Estado federativo essas políticas precisam ser organizadas conjuntamente e o presidente Bolsonaro, preocupado com o seu capital político, né, tenta uma estratégia de mobilizar um discurso, sobretudo voltado para os mais vulneráveis, né, a partir de uma contraposição entre defesa da economia versus defesa da saúde, tentando trazer os dois objetivos como se eles fossem, na verdade, em separado. E esse é um ponto importante para a gente não só entender a realidade mais conjuntural, né, mas também pensando nos desdobramentos para que política será feita no Brasil uma vez que a gente normalizar esse quadro. E esse é um mundo difícil para o presidente Bolsonaro, né? Em boa medida, a Covid-19 e os seus desdobramentos, elas colocam o presidente num lugar estranho. Tá? Eu costumo fazer uma comparação. Em boa medida, a gente entende as eleições de 2018 com referências diretas à Operação Lava Jato e seus desdobramentos. Tá? A conjuntura política futura será resultado dos efeitos da Covid-19. Anteriormente, no mundo da Lava Jato, o que era muito importante e era essa sensação de mudança, de ruptura, de restauração, isso muito fruto da perda de credibilidade da classe política. A Covid-19 traz à tona outros elementos, a moderação, o pacto, todos os termos e expressões que de alguma maneira apontam para a ideia de atingir um objetivo minimizando o grau dos conflitos, tamanha percepção de risco. Por isso esse choque em relação ao mundo que a Covid-19 traz para a política e a estratégia bolsonarista. A partir desse enfraquecimento, que já foi muito bem mensurado pelas pesquisas de opinião pública, pela análise de redes sociais, veio à tona uma ideia de que o presidente estaria se enfraquecendo e que reforçaria a figura do parlamentarismo, que a gente viveria na prática um regime parlamentarista. Essa é uma interpretação que não me parece dar conta dos dilemas políticos futuros para o caso brasileiro, porque os presidentes das casas legislativas não são chefes de governo. Por outro lado, não existe essa separação entre chefia do governo e chefe de Estado, como acontece em regimes parlamentaristas. Então, imaginar que a gente vai passar a ter um enfraquecimento sem consequências mais relevantes para o processo político não me parece a melhor maneira de entender o que de fato está acontecendo. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção a um ponto em particular dessa conjuntura, né? A gente vive um momento em que os atores vão se dirigir a políticas excepcionais, emergenciais, para o tratamento, né, para as respostas à questão da Covid-19, mas o ponto futuro é o que isso vai deixar para quando se normalizar essa situação. E aí me parece que esse mundo vai ser um mundo muito mais difícil em termos de aprovação
das reformas estruturais. Elas vão estar presentes no debate, mas esse mundo que a gente vai sair depois da Covid-19 é um mundo muito mais preocupado com a questão eleitoral, que o rearranjo de peças foi desenhado, o debate sobre as reformas não são mais informados apenas por aquela sensação, aquela rejeição às políticas associadas aos governos do PT. Agora há outros elementos importantes a ser considerado nesse debate, de tal sorte que é fundamental para quem quiser acompanhar como a economia brasileira vai sair nesse cenário de normalidade, né, quando a gente conseguir retomar alguma normalidade, olhar para esse aspecto político que vai ser bastante diferente do que a gente viveu anteriormente à crise da Covid-19.